Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal Severino Breda, ao nosso canal, ao seu canal. Seja bem-vindo, mais uma oportunidade para apresentar-lhes um vídeo de boa qualidade, um tema atual, um tema que poderá ter uma utilidade prática para as nossas vidas. O que eu quero apresentar hoje é um tema que causa uma certa polêmica. O tema é teólogo. O teólogo é uma profissão ou vocação? Então, antes de nós adentrarmos a esse tema, é importante e é interessante que nós destaquemos a diferença entre teólogo e pastor, porque há uma confusão entre o termo teólogo e pastor. Então eu vou explicar por que há essa confusão. O pastor é aquele que exerce o ministério pastoral, um sacerdócio, é uma vocação. Por quê? Porque ele é escolhido pela comunidade. Aliás, não é a comunidade quem escolhe, é a comunidade que aprova. Se ele tem certas características, ele tem os dons espirituais para o ministério pastoral, tanto pode ser no meio protestante, pastor, como no meio católico, o sacerdote, o padre. Existe o catolicismo oficial, existe o catolicismo ortodoxo, existe o meio protestantismo, existe as religiões afro. Então, todas essas religiões, as religiões orientais, todas essas religiões têm um guru, um líder espiritual. E para que essa pessoa se torne um líder espiritual, ele tem que ter certas características, ele tem que ter certos dons espirituais, que é a comunidade quem aprova, mas quem o elege é o próprio Deus. Quem o escolhe é o próprio Deus. E a partir do momento que a pessoa sente esse chamado, ele é escolhido pela comunidade na qual ele congrega e é nomeado como um pastor, um ministro de confissão religiosa. Então, é importante nós destacarmos a diferença. O pastor, ele exerce um ministério pastoral. Ele exerce uma vocação. Ele tem uma vocação, ele tem um chamado para a pregação do Evangelho numa comunidade na qual ele frequenta. Mas não necessariamente o pastor tem que ser um teólogo, tem que ter uma faculdade, uma graduação de nível superior. Na maioria das igrejas evangélicas, a pessoa começa ali a frequentar a igreja e ele vai desenvolvendo os seus dons espirituais. É uma pessoa que possui uma certa liderança e essa pessoa tem uma certa vocação e certas habilidades. Ele começa a pregar, ele começa a dar estudos e ele começa a se destacar como líder naquela comunidade. Ele pode até fazer um curso de formação pastoral, ele pode ingressar num seminário, ele pode fazer uma graduação de nível superior, mas o que vai determinar ele como pastor é o seu chamado. Então ele vai ser um pastor naquela comunidade religiosa. Então ele pode fazer um curso básico em teologia, um curso médio. Nas igrejas evangélicas, principalmente a Assembleia de Deus, ela tem o curso básico, ela tem o curso médio, ela tem o curso avançado, o bacharel. Tanto ele pode ser em sistema de seminário, quanto pelo sistema EAD, pelo sistema à distância. Por exemplo, a ETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, possui um seminário, lá em, se não me engano, em Campinas, tem o ETAD e tem a IBAD. A IBAD é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Todas essas duas instituições têm um curso de formação pastoral,
a pessoa pode estudar no sistema internato ou via EAD. Isso na Assembleia de Deus, e a maioria das igrejas evangélicas tem esse sistema, tanto presencial quanto pela distância. E aí a pessoa vai adquirindo as qualificações, e ele vai galgando postos de liderança, e ele torna-se um pastor. Ele é ordenado, há uma cerimônia de ordenação, e ele torna-se um pastor. Então, esse é um caminho para chegar ao ministério pastoral. O outro caminho seria uma graduação de nível superior. Daí ele vai tornar-se um teólogo. O teólogo, de acordo com o CBO do Ministério do Trabalho, Código Brasileiro de Ocupação, é uma profissão. Então, o teólogo é determinado pelo Ministério do Trabalho como uma profissão. Agora, pastor, ele não é uma profissão, é uma vocação, uma pessoa que se sente vocacionada para o ministério pastoral. Então, o pastor ele pode ser formado ou não, através de um curso livre ou um curso reconhecido pelo MEC, tanto presencial quanto pelo sistema à distância. O que eu tenho conhecimentos, por exemplo, na igreja que eu congrego, para ser pastor, tem que fazer uma faculdade, uma graduação de nível superior, num sistema, numa das universidades, num seminário. Por exemplo, tem o NASP, tem o IAN lá na Bahia, tem o IAP no Paraná, tem o IAMG, tem a FAAMA na Amazônia. Então lá tem o curso de graduação em teologia presencial, e pode ser pelo sistema internato ou externato, mas é presencial. Não existe o curso de teologia pelo sistema EAD, mas somente presencialmente. Então lá a pessoa faz um vestibular, faz uma entrevista e começa a fazer a faculdade de teologia. A novidade é que existe lá no IAP, Instituto Adventista do Paraná, a licenciatura em teologia. Então, a igreja, vendo a necessidade de formar não apenas pastores, mas professores de ensino religioso, criou, agora lançou recentemente, e lá no IAP, no Instituto Adventista Paranaense, no Paraná, tem a licenciatura em teologia, onde a pessoa, o pastor, ele sai com 2 habilitações. Ele tanto pode, já que o curso lá é reconhecido pelo MEC, ele pode sair com o título de bacharel em teologia e licenciado em teologia, que vai habilitá-lo a lecionar ensino religioso nas escolas, tanto públicas quanto privadas. Então, essa é uma forma de se chegar ao ministério pastoral. Mas aí é uma faculdade de nível superior. E a igreja, ela tem os requisitos, tem um processo seletivo interno, onde a pessoa geralmente começa como capelão de uma escola, de um hospital, de uma clínica, e aí ele vai desenvolvendo, e depois de uns 2 ou 3 anos ele é ordenado ao ministério pastoral, ele torna-se pastor efetivo, com todos os seus benefícios, plano de saúde. Pastor não recebe salário, tá? Só para título de observação. Pastor recebe prebenda. Agora, o fato do pastor não receber salário não quer dizer que ele vai ficar desamparado, sem nenhuma segurança, sem nenhuma previdência. Então a igreja ela recolhe o INSS, retém na fonte o INSS, quanto o imposto de renda, e essa pessoa ela tem os benefícios como a aposentadoria e qualquer tipo de auxílio mediante a Previdência Social. Além de ter a aposentadoria na Previdência Social Pública, a pessoa também tem uma previdência complementar, que é uma previdência interna da instituição. Então essa é uma forma de se chegar ao ministério pastoral. Então, só para destacar também que pastor ele não recebe salário e ele não possui vínculo empregatício, não tem natureza trabalhista de vínculo empregatício. Houve um tempo em que lá no estado de São Paulo alguns reivindicaram criar um sindicato dos pastores, que não foi aprovado pelo Poder Judiciário, pela Justiça. De acordo com a jurisprudência,
pastor é vocação e não profissão. Agora, teólogo, sim. Teólogo, a pessoa forma bacharel, cola grau em teologia. Então, ele pode ser um teólogo, ele pode prestar assessoria, ele pode exercer o magistério de nível fundamental através de aulas de ensino religioso, ou ele pode ser um professor de nível universitário, pode galgar os níveis na formação acadêmica, tanto na especialização, mestrado e doutorado, pode ser um professor de nível universitário. Então, o teólogo, ele já é uma profissão, enquanto que o pastor, ele é uma vocação, não é uma profissão, mas ele não fica desprotegido pela Previdência. O que o teólogo faz? O teólogo, ele pode trabalhar como capelão no orfanato, no presídio, em asilos, hospitais, igrejas, é claro, como eu já disse, é o primeiro campo de trabalho do teólogo e principalmente do pastor ordenado. Além de ele ser um teólogo formado em nível superior, ele pode ser um pastor também. Mas nem todo pastor é teólogo e nem todo teólogo é um pastor. Então é isso que nós temos que saber diferenciar, né? Ele pode trabalhar numa escola como capelão, em universidades, pode lecionar, como eu disse, ele pode trabalhar como professor universitário, fazer um mestrado, um doutorado, pode prestar concurso público, né? Qual que é a área de atuação do teólogo? Ele pode trabalhar também como editor, revisor, escritor, como palestrante motivacional, pode trabalhar na área de recursos humanos, pode prestar consultorias para ONGs, organizações religiosas, pode ser um pesquisador. Então, existe um campo muito vasto para o teólogo, enquanto que o pastor, ele está intimamente ligado a uma instituição religiosa, a uma igreja local, onde ele é escolhido como líder e como ministro de confissão religiosa, tanto o pastor quanto o sacerdote. Então, essa é a grande diferença e isso que nós podemos diferenciar entre pastor e teólogo. Então, essa é a diferença. O pastor exerce o ministério pastoral em uma comunidade religiosa, onde foi aprovado, foi eleito, ele teve um chamado espiritual, teve um chamado de Deus. Enquanto que o teólogo é um profissional de nível superior, com graduação, e que pode galgar os níveis acadêmicos e prestar serviços em várias áreas, né? Então é isso aí, pessoal. É isso aí que eu gostaria de diferenciar, né? Porque muitas pessoas confundem teólogo com pastor. Então, não necessariamente quando você faz um curso de teologia, você tem que ser pastor. Não há necessariamente a obrigatoriedade de você ser pastor, assim como um advogado. Um advogado, ele faz o curso de direito, muita gente fala, você fez o curso de direito e você não é advogado. Mas como assim? Muitas pessoas confundem o termo bacharel em direito com advocacia. Quando você conclui um curso de graduação em Direito, existem várias áreas que você pode atuar, como um procurador, como um promotor de justiça, como um juiz, advogado, se você passar no exame de ordem. Eu, por exemplo, eu sou teólogo e sou bacharel em Direito, mas eu não exerço nenhuma dessas qualificações que eu tenho. Eu tenho graduação em Teologia de nível superior, reconhecido pelo MEC, mas eu não sou pastor. Eu sou apenas um teólogo, eu trabalho alguns conteúdos na área de teologia, fiz mestrado em teologia, fiz doutorado em ciência da religião, sou formado em direito, mas não exerço advocacia. Qual que é a minha profissão? A minha profissão é a minha primeira formação. Eu sou formado em contabilidade, ciências contábeis, eu tenho o meu escritório de contabilidade, trabalho na minha casa, presto serviços para micro e pequenas empresas. Então a minha profissão é contabilidade, mas eu tenho como segundo título, eu tenho a teologia e tenho direito, mas nenhuma dessas áreas eu exerço uma profissão. Então é como se fosse um dom. Eu gosto de estudar e eu acabei estudando essas outras áreas. Mas assim que eu passar no exame de ordem, eu me tornarei um advogado.
Mas enquanto eu não sou advogado, eu sou um bacharel em Direito. Eu posso prestar concurso público de nível superior e posso fazer uma formação acadêmica, tanto é que eu estou fazendo também o doutorado em Ciências Jurídicas na Argentina. Então eu vou adquirir o título de doutor em Direito, vou validar aqui no Brasil, posso prestar concursos na área jurídica, né? Então o título de teólogo também que eu tenho de nível superior, recomendado, reconhecido pelo MEC, também me é útil. Eu posso prestar concurso como professor de ensino religioso, tanto é que estou aprovado como professor de ensino religioso aqui na minha cidade. Só não fui chamado, porque era um cadastro de reserva. Então é isso aí, pessoal. Então nós temos que saber diferenciar o que é um pastor, o que é um teólogo. E essas são as diferenças básicas. E além de você ser um teólogo, você pode exercer também, fazer uma complementação pedagógica e pegar um diploma, obter um diploma equivalente à licenciatura e pode lecionar ensino religioso. Então pode se tornar um professor de ensino religioso. Além de você ter o bacharel em teologia, faz uma complementação pedagógica e pega licenciatura, o qual habilita para lecionar ensino religioso. Mas como eu disse, como exemplo que eu citei lá no IAP, a pessoa pode já obter os dois títulos, tanto o bacharel quanto o licenciado em teologia. No Brasil, existe apenas dois cursos de licenciatura em teologia, que é no IAP e na Universidade Araguaia, no estado de Goiás. Então, ela tem o curso de licenciatura em teologia. Geralmente, o curso de teologia é um bacharel, mas recentemente foi lançado, inclusive no meu canal eu tenho um vídeo que eu explico sobre essa universidade, a Uniaraguaia, lá no estado de Goiás. Ela tem licenciatura em teologia pelo sistema EAD. Então é isso aí, pessoal. Isso é o que eu quis trazer para vocês hoje. Continue assistindo os meus vídeos, dê o seu like, compartilhe, toque no sininho para receber as notificações de novos vídeos. É isso aí. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela audiência. Que continue assistindo os nossos vídeos e dê o seu like e compartilhe, ok? Um ótimo domingo a todos e Deus abençoe a todos.